Você tem medo de morrer? Como você lida com a morte? Como que você lida com a morte aqui dentro? Será que em muitas situações você fica com tanto medo de perder pessoas que você ama, familiares, amigos? Será que tem situações que você tem tanto receio, medo da morte e por conta disso você vai comer para lidar com esse medo da morte? Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e quero nesse vídeo conversar com você que talvez nesse momento que estamos de quarentena, pandemia, tenha muito medo de perder pessoas queridas e tenha muito medo também de morrer. E em virtude disso, por conta de não conseguir lidar com o que sente, tem episódios de descontrole alimentar. Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020. Como eu disse, momento que estamos em quarentena, em pandemia, e em virtude disso, te peço desculpas antecipadamente pela qualidade de áudio e som, uma vez que eu não estou contando com a minha equipe de apoio, videomaker, editora de vídeo. Esse vídeo não está tendo edições, mas eu quero te garantir que o conteúdo está sendo feito com muito carinho e quero que você acredite que o conteúdo é de tão boa qualidade quanto os demais vídeos que estão aqui nesse canal, que foram melhor produzidos. Peço também para você a gentileza, a tua colaboração para deixar a curtida aqui nesse vídeo, para que você possa comentá-lo ao final, quando terminar de assistir. Uma vez que quando você comenta, quando você curte o vídeo, ele se destaca aqui no YouTube, de forma que outras pessoas vão vê-lo, vão se beneficiar desse conteúdo, porque os robozinhos do YouTube vão identificar que esse é um vídeo de relevância, que é um conteúdo muito apropriado e assim vai deixar mais à vista, para que pessoas possam se beneficiar com esse vídeo. Vamos lá, para a gente pensar nesse medo de morrer ou nesse medo de perder pessoas que você ama, pessoas que você gosta, a gente precisa desmistificar um pouco essa ideia de morte. A nossa sociedade, aqui no Ocidente, eu posso dizer que não temos o hábito de falarmos da morte. E exatamente, tudo aquilo que a gente evita fica muito mais grandioso, fica muito mais assustador dentro de nós. Isso é para tudo. Aqui a gente vai falar da morte. Então, precisamos entender que a gente vai lidar com a morte no decorrer da vida. A morte faz parte da vida. Não apenas no sentido único que um dia a gente vai partir desse mundo, porque vamos morrer, mas no sentido também que no decorrer da nossa vida, a gente vai lidar com perdas. Pessoas que amamos, familiares, amigos, pessoas queridas, vão morrer. E uma vez que, quando eu olho para a morte, eu preciso entender também o que eu estou fazendo na minha vida. Muitas pessoas se assustam com a morte porque elas talvez não estejam vivendo como elas querem, talvez não estão aproveitando as pessoas que amam, não estão tão presentes na vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos. A morte é um grande chamado para a gente prestar atenção no que a gente está fazendo na vida. É muito comum, por exemplo, quando a gente tem uma perda precoce de alguém que morreu por uma doença bastante séria, comprometedora, um acidente automobilístico, uma pessoa jovem, e a gente parar e perceber o valor que a vida tem. Era tão jovem e morreu, quase não viveu, não teve as experiências boas da vida, era uma pessoa tão boa. Então, nessas ocasiões, são chamados para a gente prestar atenção e perceber o que eu estou fazendo da minha vida. As pessoas que têm muito medo da morte, também a gente tem que considerar que são as pessoas que mais querem controlar as vidas. E a gente não consegue controlar absolutamente nada. Lidar com a morte de pessoas queridas, lidar com a nossa própria morte, é um exercício para que lidar positivamente, me refiro, é um exercício para que a gente possa ter mais flexibilidade com a vida. Não uma vida engessada,
não uma vida rígida, mas que a gente possa ser flexível, possamos ser mais gentis, mais amorosos, primeiramente com a gente, com as pessoas que nos cercam, com as situações de vida. Eu preciso entender que a morte não necessariamente é uma coisa feia. A morte, ela faz parte. E negá-la pode me causar muito mais sofrimento. Criar espaços que a gente possa falar da morte com as pessoas que estão ao nosso lado. Talvez, se você é mãe, se você é pai, talvez começar a falar sobre a morte com seus filhos, né? Que a gente possa falar da morte com os nossos amigos, com os nossos familiares, maridos, esposas, para a gente minimizar toda essa coisa feia que a gente coloca na morte. Quando a gente pensa na morte também, eu acho que é um convite para a gente perceber se a gente está se cuidando bem. Você está fazendo a sua parte, por exemplo, nessa quarentena? Você está se cuidando bem? Você tem essa responsabilidade consigo, esse autocuidado? Dormir bem, tomar água, se alimentar bem, se exercitar. Como você se cuida? Porque se eu me isento da responsabilidade comigo, com o meu autocuidado, talvez eu tenha um medo muito grande da morte. E agora, a gente tem que pensar que tem várias maneiras da gente morrer em vida. Tem pessoas que, por exemplo, estão em casamentos que já morreram. Tem pessoas que carregam em suas memórias situações lá de trás que elas vivenciaram, mas elas carregam ali como se fossem situações vivas e que já passaram. Às vezes são arrependimentos, são culpas, são remorsos, às vezes são tantas cobranças pelo que você fez lá atrás e que você não se perdoa. Isso não faz bem. A gente precisa entender que na vida tem muitas coisas que morrem. Às vezes quando você perde um trabalho, aquele trabalho morreu. Às vezes quando um amigo segue um outro rumo na vida, vai morar em outro país, ou por alguma razão, a vida às vezes faz com que alguns amigos se distanciem, né? Tomem rumos diferentes. E quantas pessoas não aceitam isso? E sofrem muito. Então, como que você lida com as mortes do seu dia a dia, né? Morte de um sonho, morte de algo que você queria fazer, mas choveu, por exemplo, e não deu certo, morreu aquele plano, morreu aquela ideia. Então, falar de morte é algo que a gente precisa de mais espaços falar sobre isso. Mas eu preciso, primeiramente, entender as minhas mortes, né? As minhas mortes dos meus dias, é um relacionamento, é um trabalho, é um amigo, é um plano, não é? E quando eu começo a olhar para tudo isso, talvez eu tenha um aproveitamento maior da vida. A morte faz parte, não adianta negar, não adianta ter susto, né? ter apavoramento para falar da morte. É um exercício, não é porque você está assistindo esse vídeo também que você vai mudar de ideia sobre uma série de coisas de hoje para amanhã, mas a minha intenção aqui é ajudar você a ampliar as tuas ideias, você ampliar a tua visão, você tomar consciência de muitas coisas, sobretudo para que você fique mais em paz com as coisas que você sente. E não vai para a comida afogar esse medo da morte, ou esse medo de perder pessoas que você ama. Cuide-se. Cuide de quem você ama, faça a tua parte, viva e não sobreviva. Muitas pessoas têm medo da morte porque hoje elas estão sobrevivendo, estão querendo deixar para viver amanhã. Eu vou viver amanhã quando eu mudar de emprego, eu vou viver amanhã quando eu mudar de país, eu vou viver amanhã quando eu emagrecer, eu vou viver amanhã quando eu sair desse relacionamento. Não, a gente tem que viver hoje. Eu vou viver amanhã quando eu sair dessa pandemia, dessa quarentena? Não. É viver hoje. Se você talvez está sobrevivendo, esse é um grande chamado para você começar a viver. Fazer escolhas no seu dia. Ter essa consciência. O quanto isso é importante. Não deixe a sua vida morrer, ainda que você esteja vivo. Cuide dela. Nutre a sua vida. Alimente-a com aquilo que te faz bem. Se respeite, se ame, se olhe no espelho e agradeça pelo seu coração estar batendo. Ao invés de você olhar no espelho e criticar o teu corpo,
Que tal você olhar no espelho e perceber o brilho dos seus olhos? Que tal você agradecer por você ter visão e se enxergar? Quantas pessoas são deficientes visuais? Quantas pessoas não conseguem nem parar em pé diante do espelho para ver o próprio corpo? Você ainda tem saúde, tem visão, tem corpo, você ainda tem vida. Então, uma maneira da gente lidar com o medo da morte é valorizar cada vez mais a vida. Respeite, se ame, cuide-se. Cuide dos seus, aproveite a vida hoje. Não é deixar para viver amanhã, não. É hoje. É deixar de sobreviver e viver. Fazendo escolhas com responsabilidade, estando presente na sua vida. Tá bom? Gostou dessa mensagem? É uma reflexão. Deixa seus comentários aqui, por favor. Vou gostar demais de saber o que você achou desse vídeo, se te fez sentido, se você também, por acaso, tem medo da morte, como muitas e muitas pessoas têm. Aqui no Ocidente a gente não fala de morte, no Oriente se fala mais. Portanto, as pessoas lidam melhor, são um pouco mais preparadas, né, para aceitar esse momento, que tem a sua dor, não estou negando, tem a sua dor, mas às vezes a gente não precisa ficar sofrendo, né, tanto, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não é assinante do canal? Esse é o momento então de você ativar o sininho para que você receba notificações de vídeos novos assim que eles forem publicados aqui, tá? Compartilhe esse vídeo também se você tem um amigo, um familiar, um conhecido, um colega que tem medo de morrer, que tem medo de perder pessoas queridas, que tá comendo demais talvez nessa quarentena, nesse cenário de tantas incertezas que estamos vivendo, tá bom? Meu compromisso aqui é te ajudar de alguma maneira para que você viva mais e viva melhor, com muita qualidade e tenha uma vida leve. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!